Queridos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Jó 1 a 5. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Na versão NVI, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pode sentar, queridos. Eu quero ler com vocês aqui algumas características do que deveria ser um pai, segundo a palavra de Deus. Primeiro, deveria ser um pai que teme ao Senhor. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Antes de ensinar os filhos a viver para Deus, o pai precisa buscar viver diante de Deus. Em segundo lugar, é um pai que ora pelos seus filhos. Jó é o exemplo que a gente acabou de ler, extraordinário disso, que intercedia continuamente pelos seus filhos. Na perspectiva reformada, a oração não é uma tentativa de controlar a Deus, mas uma expressão de dependência da soberania da graça de Deus. Um pai, segundo as características do Senhor, é um pai que não irrita seus filhos. Antes, ele cria segundo a instrução do conselho do Senhor. A disciplina na Bíblia não é autoritarismo, é amor que procura formar caráter. E um pai precisa ser exemplo. Os filhos aprendem não apenas aquilo que o pai fala, mas aquilo que vem nele. Um pai piedoso procura mostrar com a própria vida que Cristo é mais importante do que dinheiro, carreira, reconhecimento ou conforto. Isso significa que um pai, se você é pai e tem filhos, que a sua missão está para além de você ser um pai biológico. A sua missão diante de Deus é você poder ser um pai espiritual. Se você não tem filhos biológicos, a missão continua. Deus vai colocar filhos espirituais para você cuidar. Se você não tem pai ou não tem mãe, Deus vai colocar na sua vida pais espirituais para cuidar de você. A psicologia fala que quando a gente cresce numa família disfuncional, esse contexto da família disfuncional marca a nossa vida, o nosso desenvolvimento. Mas o Evangelho traz uma boa nova em relação a isso. Porque todos nós, de alguma forma, nascemos numa família que não é tão funcional assim. E Deus, ele pega cada um de nós por meio do sacrifício de Jesus e nos insere na família trina de Deus. A família que é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós somos inseridos nessa nova família, toda a nossa história de disfuncionalidade é transformada em graça. Porque agora você tem um pai que te ama incondicionalmente. Você tem um irmão que te ama incondicionalmente.
E você tem o Espírito de Deus que te ama incondicionalmente. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que a sua história de família não determina mais a sua vida. Agora, a família que determina a sua vida é a família de Deus. A família de Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Coisa boa, não é isso, gente? Você não é mais marcado pelas dores, você não é mais determinado pelas dores, pelo sofrimento da sua história de família. Você agora é determinado, recebe uma outra marca que é o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa ser uma nova história, ter uma nova história, ser uma nova pessoa. Eu acho isso tão maravilhoso. O que eu quero destacar aqui com vocês está no versículo 5, sobre uma característica de um pai que se preocupa diariamente e de madrugada ele se levanta e oferece holocausto em favor de cada um dos seus filhos. Os filhos aqui de Jó já eram casados, já eram adultos, tinham suas famílias. Eu sei que quando nós somos pais, a gente pensa assim, o filho vai crescer, se formou, foi colocado no mercado de trabalho, casou, teve filhos, a gente fala, missão cumprida. Mas para Jó, a missão não termina nunca. Para Jó, enquanto os filhos existirem, a missão perdura. Meu filho se casou, teve filhos, eu falei, agora, né, meu trabalho, vou poder descansar. Mas aí vem os netos, e nosso trabalho recomeça de novo. Vem a luta dos filhos no mercado de trabalho. Aí nosso trabalho recomeça de novo. Você não para de orar nunca pela vida dos seus filhos, nem dos seus netos. Todos os dias nós precisamos fazer o que Jó fez, orar para Deus abençoar a vida dos nossos filhos. A melhor atitude de um pai, que um pai pode ter para com seu filho, é orar por ele. E você não precisa ser perfeito. Porque se você pensar direitinho, todas as características que foram lidas aqui, a gente só consegue ser um pai espiritual pela graça de Deus. Esse convite para você ser um pai espiritual que Deus está fazendo para você nesta manhã é pela graça de Deus. Você não vai conseguir fazer isso só porque você quer. Você não vai conseguir ser um pai espiritual porque você decidiu que vai ser. Você só consegue ser um pai espiritual se você pedir a Deus que Ele faça de você um pai espiritual. Efésios 6,18 fala de uma necessidade que diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu vou trocar aqui santo por filhos. Perseverem na oração por todos os filhos. Qual é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos? Bom apartamento, uma boa, um bom patrimônio, herança. Eu estava ouvindo a palavra do pastor Hernandes de manhã, que fala que herança é o que eu deixo para o meu filho, mas legado é o que eu deixo na vida do meu filho. Nós como pais espirituais, devemos deixar legados na vida dos nossos filhos. Devemos deixar impresso no coração deles a palavra do Senhor, a herança
do Senhor. Pais piedosos deixam marcas eternas porque dobram os seus joelhos pela vida dos seus filhos. Você não precisa ser perfeito para isso. Você não precisa ser o pai mais compreensível do mundo para isso. Você não precisa ser o pai mais justo para isso. Você não precisa. Tudo que você precisa é reconhecer a sua impotência para ser um pai espiritual segundo os seus próprios recursos e segundo a sua própria vontade. E pedir a Deus que Ele te faça um pai espiritual na vida dos seus filhos. Dobrar o seu joelho e orar por eles. Um pai piedoso, um pai espiritual também, ele se preocupa mais com a vida espiritual do seu filho do que com o sucesso material, profissional na vida do filho. Se eu puder fazer uma avaliação do que eu tenho mais pedido pela vida dos meus filhos, eu acho que é um sucesso profissional. Porque a cultura em que a gente vive nos pressiona até fazer isso. E eu lendo esse texto, me lembrei que eu oro muito pouco pela vida dos meus filhos para que eles aprendam a depender da vontade de Deus. E a minha oração vai mudar. A minha oração vai mudar, porque sem o Senhor na vida deles, a vida que eles terão será muito precária. Muito precária. Um pai espiritual é um pai que depende da graça de Deus na vida dos filhos dele. Jó, nesse momento aqui, estava preocupado. Talvez meus filhos não estejam fazendo a vontade de Deus. Por isso eu preciso oferecer sacrifícios para eles. Um pai que se preocupava se os filhos estariam fazendo ou não a vontade de Deus. Jó mede o sucesso pela comunhão com Deus. O maior bem que podemos desejar para os nossos filhos não é prosperidade, mas é santidade, vida com Deus. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Carta 3 de João, no capítulo 4, diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos espirituais estão andando na verdade de Cristo. Essa deve ser a maior preocupação nossa com a vida dos nossos filhos. Quais são os questionamentos que um pai espiritual deve ter na vida do seu filho? Meu filho ou minha filha conhece a Jesus? Conhece o Evangelho? Tem prazer na palavra? Está crescendo na graça? Um pai espiritual também deve sempre estar preocupado em apontar para a vida dos filhos a necessidade da graça de Deus, de depender de Deus em tudo que eles fizerem. A gente deveria, quando os nossos filhos... A gente já ouviu as crianças orando aqui por um provão, né? Como é que isso mexeu com eles? O desespero, a angústia das crianças com o provão que eles tinham que fazer. Os pais deveriam orar com os filhos à noite
antes deles um dia antes de fazer essas provas, orar com eles. Ensiná-los a orar a Deus para que Deus os dê tranquilidade e paz para eles fazerem as provas que precisam fazer. O pai deveria ler um versículo do Evangelho todos os dias com seu filho e dar testemunho da vida dele, chamar o filho e falar: filho, papai vai orar pelo trabalho dele, que lá as coisas estão difíceis. Eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Você não precisa ser um pai perfeito. Você precisa ser um pai que depende de Deus. E que aponte para o seu filho a necessidade que ele dependa também desse Deus que você depende. Hebreus 10, 12 fala assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Você tem um Deus que, quando se aproxima de você, quando promove arrependimento no seu coração, quando faz com que você se arrependa e confesse os seus pecados diante dele, você tem um Deus que não se lembra mais desses pecados. Nós nos lembramos. Eu não sei porquê. Parece que a gente anota num caderno os pecados que cometemos, que já nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e ficamos caminhando com essa caderneta de pecados, lembrando para nós mesmos algo que Deus não se lembra mais. Um pai não precisa mais ficar lembrando da desobediência do seu filho. Um pai precisa perdoar seu filho. Da mesma forma que Deus nos perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados. Um pai, eu sei que isso não é fácil, porque como pai, às vezes eu recebo a desobediência dos meus filhos como algo muito pessoal, como algo que eu não mereço, como algo que eu não acho justo. Mas eu lembro que Deus não recebe os meus pecados como algo pessoal. E se Deus não recebe os meus pecados como algo pessoal, eu também não devo receber os pecados dos meus filhos como algo pessoal. E preciso perdoar em Cristo e não me lembrar mais da desobediência dos meus filhos, como Deus não se lembra mais da minha desobediência com Ele. Eu já falei aqui que eu tive um momento da minha vida que eu decidi amar meu pai do jeito que ele era, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Meu pai não era do jeito que eu gostaria que ele fosse. Decidi, diante de Deus, amá-lo como ele era, perdoá-lo, abrir mão do pai que eu gostaria que ele tivesse sido. Mas só pedi uma coisa ao Senhor: o Senhor precisa ser meu pai, porque não dá para eu ficar sem pai. Eu vou perdoar meu pai e vou
aprender a amar meu pai do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse, mas eu preciso de um pai. E eu preciso que o Senhor seja o meu pai, para que eu possa fazer isso. E eu preciso ser amado do jeito que meu pai não pôde me amar. Eu preciso ser acolhido do jeito que meu pai não conseguiu me acolher. Eu preciso que o Senhor derrame sobre a minha vida todo o teu amor sobre mim, para que eu possa amar meu pai do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Foi uma libertação na minha vida. Porque eu cresci órfão de pai presente. Eu não sei o que é mais difícil, você crescer órfão de pai presente ou de pai ausente. De qualquer forma, nós precisamos perdoar os nossos pais e receber do Senhor a filiação que Ele tem, a paternidade que Ele tem para nós, a filiação que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Em Cristo, nós somos feitos filhos e filhas do nosso Senhor. Essa é a paternidade que faz diferença na nossa vida. Não é a paternidade do seu pai biológico. É a paternidade que Deus concede pela graça ao seu pai biológico ou espiritual, para que você seja ensinado nos caminhos do Senhor e amado por Ele. Você pode nunca ter tido um pai, mas você tem um pai, que é o Senhor nosso Deus. E com certeza Deus vai colocar pais espirituais na sua vida. Com certeza você vai ter, Deus vai exercer a paternidade dele através de alguém na sua vida. Um tio, um avô, alguém vai aparecer na sua vida e vai ocupar esse lugar de pai espiritual na sua vida. Porque Deus não deixa ninguém órfão. Só que para que eu possa enxergar esse pai espiritual, eu preciso perdoar o meu pai, que me rejeitou, que não teve a capacidade de exercer a paternidade que Deus gostaria que ele exercesse. Nenhum pai biológico é capaz, pela sua própria força, de exercer a paternidade espiritual que Deus deseja que você exerça. Só pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Um pai espiritual é um pai que ora diariamente pela vida dos seus filhos. Um pai espiritual é um pai que se preocupa se os filhos estão fazendo a vontade de Deus ou não e ora pelo perdão dos seus pecados. Um pai espiritual é um pai que testifica na vida do filho a necessidade de depender da graça de Deus todos os dias da vida dele. Um pai espiritual não é necessariamente um pai biológico. Todo pai biológico deveria ser um pai espiritual, mas nem todo pai espiritual é o seu pai biológico. Mas Deus não deixa ninguém órfão. Deus vai colocar um pai espiritual na sua vida se você não teve um ainda. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai amado, nós queremos agradecer porque em Cristo nos foi assegurado a paternidade espiritual do Senhor sobre as nossas vidas. Em Cristo, o Teu Espírito Santo nos capacita e nos direciona espiritualmente para exercermos essa paternidade que é graça, é dom de Deus para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos.
espirituais e filhos biológicos. Em Deus nós somos agraciados com esse amor maravilhoso, no nome de Jesus. Amém.